Bem-vindos, alunos. Essa é a nossa aula da terceira etapa de História. Eu sou a professora Paloma e nesse momento a gente vai discorrer a respeito do Segundo Reinado. Esse conteúdo está presente entre as páginas 59 a 73 da apostila de vocês, certo? Boa aula, vamos lá. Primeiro, nós precisamos compreender o contexto político do Segundo Reinado, tá? Esse contexto, especificamente, ele se encontra entre as páginas 59 e 62 do material de vocês. Quais foram os principais fatos que estão presentes nesse contexto político? Primeiro, nós tivemos aí a questão do golpe da maioridade. Primeiramente, a gente tem o golpe da maioridade. Por que ele aconteceu? Segundo os historiadores, Dom Pedro II tinha entre 15 e 16 anos nessa época. Então, ele não tinha a idade suficiente para se tornar imperador. Mas existiam dois partidos na época. Um era o Partido Liberal e o outro era o Partido Conservador. Os liberais, eles fizeram com que fosse levantada uma campanha para que fosse dada a Dom Pedro II a maioridade, mesmo ele não tendo a idade adequada, para que através dessa maioridade ele conseguisse assumir o poder e se tornasse o imperador na época. Depois, nós tivemos aí as chamadas eleições do cacete. Olha só, essas eleições do cacete, como vocês podem observar aí pela charge, elas aconteceram pelo seguinte fator. Os liberais, como favoreceram Dom Pedro II, ajudando ele a atingir essa maioridade, forçadamente, eles acabaram tendo mais cargos no poder. Aí o que aconteceu? Eles usaram desse poder para obrigar as pessoas a votarem em deputados do Partido Liberal. E esse poder que eles usavam não foi só um poder de influência, até mesmo um poder de força bruta, força física. E eles obrigavam as pessoas a votarem em deputados do Partido Liberal. Aí por isso que ficou conhecido como eleições do cacete, pela força física empregada para coibir as pessoas para votarem em deputados liberais. Após, nós tivemos aí os liberais como vencedores da eleição, porque eles usaram daquela tática das eleições do cacete e eles conseguiram, assim, ter maior representatividade no poder. O que isso fez, tá? Quais são as consequências disso? Apesar deles terem essa vantagem, Dom Pedro II acabou anulando essas eleições, porque ele percebeu que a população não ficou satisfeita com o resultado das eleições, devido a esse resultado ter sido feito com base na força física, tá? As pessoas foram obrigadas a votar em liberais, não que elas considerassem os liberais a melhor escolha. Em seguida, nós tivemos aí na política interna o processo que nós chamamos de parlamentarismo às avessas. Por que isso aconteceu e por que o parlamentarismo ganhou esse contexto de ser chamado de parlamentarismo às avessas? O regime parlamentarista, ele foi baseado no sistema de governo da Inglaterra, onde nós temos um monarca, mas nós temos um parlamento que vai exercer a vontade do povo, tá? Nesse parlamentarismo,
o partido que mais elege deputados, ele indica uma pessoa para ser o primeiro-ministro, um deputado para ser o primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro, ele assume a função que equivale ao presidente do nosso país, por exemplo. Mas no Brasil esse sistema era diferente, por isso que ele ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Aqui no Brasil, Dom Pedro II, ele primeiro escolhia o primeiro-ministro e depois que eram feitas as eleições. Se caso o ministro que ele escolheu, o primeiro-ministro, não fosse do partido com maioria de deputados, ele anulava aquela indicação e indicava outro deputado, certo? Mas nesse caso aí, o poder do imperador, ele estava se sobrepondo ao poder do parlamento, ou seja, do poder dos representantes do povo, tá? Em seguida, na política externa, nós tivemos a Guerra do Paraguai, que foi um confronto que aconteceu entre Brasil e Paraguai pela disputa de territórios. Como vocês sabem, o Brasil ele faz fronteira com o Paraguai e por conta disso houve uma disputa de territórios, tá? Os territórios que tinham mais riquezas, que tinham mais recursos naturais foram disputados entre Brasil e Paraguai nessa época, tá? Nessa época foi uma época em que o Paraguai tentou se impor bastante como nação, foi uma época de desenvolvimento paraguaio bastante acentuado, tanto é que o crescimento deles foi um crescimento superior aos outros países da América do Sul na sua época. É por isso que eles decidiram lutar por mais território, certo? Mas depois o Brasil ele acabou vencendo boa parte dessa guerra e nós ficamos com os territórios desejados. Esse conteúdo continua na próxima aula. Aguardo vocês!